A cidade de Kyoto é uma das cidades mais importantes do Japão e foi durante muito tempo a capital daquele país. Para muita gente, essa cidade é quase como uma representante da cultura e da tradição japonesa, principalmente por conta da enorme quantidade de templos e também de festivais que acontecem por lá. Por esse motivo, Kyoto, que também é conhecida como Cidade dos Samurais, é uma das regiões mais turísticas do Japão. A arquitetura lá é tão bem preservada que a Unesco colocou vários monumentos históricos daquela cidade como patrimônio mundial. Acontece que ao longo dos anos não faltaram situações que ameaçaram acabar com toda a beleza que existe naquele local. Em vários séculos, por exemplo, ocorreram vários terremotos e também muitos incêndios, mas ainda assim a cidade se manteve conservada. Uma das maiores ameaças que a cidade de Kyoto já sofreu aconteceu no período da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Japão ainda combatia as forças americanas. Durante a resistência japonesa para se render, uma das cidades que estava na lista de alvos da bomba atômica era justamente a cidade de Kyoto. Só que um certo indivíduo chamado Henry Stinson, que era secretário de guerra dos Estados Unidos durante aqueles anos, foi contrário a essa decisão. Acredita-se que ele teve essa postura porque já tinha visitado a cidade várias vezes na década de 20 e também porque ele era um grande admirador da cultura japonesa. Já no pós-guerra, o Japão, que nunca tinha sido controlado por nenhuma outra nação, foi ocupado pelas tropas dos aliados, principalmente as tropas norte-americanas. Os anos de ocupação ocorreram de 1945 até 1952, quando tivemos a saída das tropas americanas do território japonês e também, obviamente, da cidade de Kyoto. É exatamente no período seguinte ao fim da ocupação que ocorre toda a história desse livro aqui, o Kyoto, do importante escritor japonês Yasunari Kawabata e publicado pela editora Estação Liberdade. Nesse livro, basicamente, nós temos dois personagens principais. Primeiro temos uma jovem chamada Chieko, que foi adotada enquanto criança e já mais velha começa a descobrir as suas origens. Já o outro personagem principal é a própria cidade de Kyoto. O Yasunari Kawabata nos mostra toda a riqueza que existe ali através desse livro, que ao meu ver é uma verdadeira homenagem tanto a essa cidade quanto à própria cultura japonesa. O ano de 1968 foi bastante importante para o Japão, já que foi a primeira vez que um escritor de lá ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, no caso o próprio Yasunari Kawabata. A tradicional frase que a Academia Sueca prepara diz que ele foi ganhador por conta da sua maestria narrativa e também por conta da grande sensibilidade que ele tem para expressar a essência da mente japonesa. Depois de ler esse livro, eu concordo totalmente com isso, principalmente na questão da maestria narrativa. Ao ler o livro Kyoto, você é quase que transportado para o universo tradicional japonês, conhecendo vários detalhes, cada pormenor do comportamento das pessoas e também da cultura japonesa. Essa obra, que foi publicada na década de 60 após uma vasta pesquisa do autor, conta a história de uma jovem chamada Chieko que foi abandonada enquanto ainda era um bebê. Um casal sem filhos, comerciantes de kimonos, adotaram a criança e cuidaram dela como se fosse uma filha mesmo. Já mais velha, a protagonista, a Chieko, começa a sentir um certo interesse e curiosidade com relação ao seu passado, mesmo que ainda de uma forma bastante contida. Num determinado momento, enquanto ela passeava com uma amiga num povoado que fica ali nas redondezas de Kyoto, as duas veem uma jovem camponesa que era extremamente parecida, quase um clone da própria Chieko. A semelhança era tanta, era tão absurda que só poderia ser uma irmã gêmea. Descobrir isso foi quase um choque para Chieko e fez com que ela não conseguisse mais reprimir aquele sentimento que ela tinha de curiosidade com as suas origens. É a partir desse momento que a Chieko, por conta de algumas coincidências, começa a se aproximar da sua irmã gêmea e descobrir mais detalhes da sua primeira família. O livro Kyoto não se limita apenas a uma história de autoconhecimento, mas também possui vários aspectos interessantes e que são importantes, inclusive, de se perceber. Para começar, por exemplo, durante toda a leitura do livro, uma das coisas mais comuns são as narrativas de caminhadas, mostrando a preocupação dos personagens em contemplar a natureza e as pequenas coisas. A protagonista representa muito bem essa característica, ela percebia todos os detalhes das flores que nasciam nas árvores e também gostava muito de ver as cerejeiras. Essa apreciação da natureza tem muito a ver com a importância que as estações do ano têm para o Japão e para muitos japoneses. O Kawabata se preocupa em apresentar isso ao longo do texto, tanto através das descrições de jardins e parques, quanto através dos comentários dos próprios personagens. No próprio sumário do livro nós conseguimos identificar essa valorização da natureza e das estações do ano. Por exemplo, tem um capítulo chamado Flores da Primavera, tem também as cores de outono, o verde dos pinheiros, as irmãs no outono avançado e flores de inverno.
Um outro aspecto que o livro trabalha são as consequências da ocidentalização e da modernização para a cultura tradicional japonesa. Dá pra ver bastante isso através da loja de kimonos da família da Chieko, comandada pelo pai dela, o Takichiro Sada. Com a chegada dos utensílios e roupas ocidentalizadas, pouco a pouco a loja da família começa a sentir que está perdendo espaço no mercado e também começa a caminhar para a falência. O próprio pai da Chieko não sente mais ânimo com o negócio e parece agora se preocupar mais com a própria felicidade e com a felicidade da família. Através da figura do Takichiro, o autor nos mostra como o fluxo do tempo não cessa, como está tudo sempre mudando, seja para melhor, seja para pior. Por fim, o último aspecto que é importante ressaltar é como o livro mostra a riqueza da cultura do Japão. O livro Kyoto tem várias notas de rodapé e também um glossário no final. Isso porque o autor faz inúmeras referências a templos, localidades, deuses, festas, comidas e muito mais. Além disso, Yasunari Kawabata é um autor que tem uma preocupação muito grande em retratar o universo feminino. No livro ele faz isso através das tradições, mostrando como as mulheres vivenciam diversos elementos da cultura tradicional japonesa. Isso tudo é feito de uma forma muito leve, sabe? Apesar do autor ter uma preocupação clara em descrever as coisas, em momento nenhum, pelo menos pra mim, se tornou algo maçante. Eu particularmente acho que esse é um daqueles livros que te faz bem, sabe? Que você termina de ler e até questiona um pouco a sua forma de ver o mundo. Por isso eu já adianto que Kyoto, mesmo sendo um texto pequeno, de pouco mais de 250 páginas, é um livro para se ler sem a menor pressa. Da mesma forma que os personagens caminham e apreciam a natureza com tranquilidade, eu aconselho a ler esse livro calmamente, observando os detalhes para dessa forma extrair tudo de bom que ele tem para oferecer. Bom, é isso, espero que tenham gostado dessa que foi mais uma resenha da sempre fascinante literatura japonesa. E aquilo de sempre, se você gosta do conteúdo que eu publico aqui no canal e tem interesse em ajudar na manutenção dele, eu vou deixar aqui na descrição alguns links da Amazon, em que basta você clicar nesses links e efetuar qualquer pedido através deles, que o canal recebe uma pequena comissão. Eu vou deixar inclusive o link desse livro que eu falei aqui hoje, o Kyoto, aqui na descrição também para quem quiser comprar. Também não esquece de dar aquela curtida que ajuda bastante o canal, se inscreve aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e clica logo depois no sininho que fica ao lado do botão de inscrição para receber as notificações cada vez que eu lançar um vídeo novo por aqui. Também comenta aí se você já leu esse livro, se você já leu algum livro desse autor e também compartilha esse vídeo com seus amigos através das redes sociais. E eu também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!